Nossa aula de hoje é sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele é um mineiro de Itabira, nasceu em 1902 e morreu no Rio de Janeiro em 1987. Carlos Drummond ele é considerado por alguns críticos o maior poeta brasileiro de todos os tempos. Ele começou a sua carreira durante a geração de 1922, mas, para efeito didático, a gente estuda o Carlos Drummond na geração de 1930, porque a obra dele é muito extensa. Ele ficou mais de 50 anos escrevendo. Então, a maioria de suas obras está exatamente nesse período da geração de 1930, que foi uma geração marcada por fatos como a Revolução de 1930, o Estado Novo, a eclosão da Segunda Guerra Mundial e muitos acirramentos ideológicos, nazismo, fascismo, etc. Apesar disso, a poesia de 30, ela procurou caminhos próprios, tá? Diferenciando-se da prosa. A principal característica dessa poesia de 30 seria sobre o estar no mundo, né? Questões filosóficas, existenciais, espirituais, amorosas, sociais, etc. Como disse anteriormente, a obra do Carlos Drummond de Andrade ela é muito extensa. Foram mais de 50 anos produzindo. Então, para efeito didático, costuma-se dividir a obra do Drummond em algumas fases pelas quais ele passou. Então, a gente tem aí 4 fases drummondianas. Agora, as características, como eu falei, a gente só vai estudar poesia, as características principais da poesia drummondiana é a reflexão existencial, a ironia, o humor, né? O indivíduo com as suas angústias e sentimentos estão presentes numa poesia mais intimista, principalmente da primeira fase. A seguir, nós vamos estudar essas fases, as diferentes fases do Drummond como poeta. A poesia mais controversa do Drummond chama-se No Meio do Caminho, e talvez seja uma das poesias mais conhecidas dele. Essa é considerada um poema escândalo, porque ele publicou este poema na revista Antropofagia no ano de 1928. E os críticos, os jornalistas, a imprensa de uma maneira geral, fizeram uma crítica tão severa, tão corrosiva, dizendo que não se tratava de uma poesia por causa das diversas repetições da expressão no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E também até a gramática do Drummond foi criticada. Alguns críticos diziam que ele tinha errado, que não se pode dizer tinha uma pedra no meio do caminho, deveria dizer havia uma pedra no meio do caminho. Enfim, choveram críticas em cima do autor No Meio do Caminho. Agora, esta poesia também, além dessas críticas, ela dá margem a várias interpretações. E eu acho que o fazer poético é isso, é você escrever e cada um interpreta segundo o seu ponto de vista, segundo a sua sensibilidade. E no meio do caminho, várias pessoas já tentaram definir a metáfora da pedra. Teve um crítico que a maioria das pessoas acha que essa pedra são os percalços, né, pelos quais a gente passa durante a vida, os obstáculos que a gente tem que transpor ou que às vezes a gente tem que desviar de nossa rota, de nosso destino. Essa seria, sim, a interpretação mais comum.
Mas teve um crítico que lembrou que no ano de 1927, o Drummond, a mulher do Drummond teve o primeiro filho, e que essa criança durou apenas 1 hora. Então, ele acha que quando o Drummond escreveu No Meio do Caminho, ele se inspirou neste fato trágico da vida dele, né? Fazendo um trocadilho da palavra pedra com a palavra perda, que teria sido a grande perda da vida dele, foi esse filho, e que seria a pedra no caminho do Drummond. Essa seria uma das interpretações feitas na época por críticos. Uma outra interpretação para a poesia No Meio do Caminho, ela é mais literária. Vocês já estudaram que a primeira geração modernista, ela propunha uma literatura com palavras mais populares, com o jeito de falar brasileiro mesmo, até com erros de gramática. Seriam aceitáveis desde que essa literatura representasse realmente o povo brasileiro, a cultura nacional. Então, alguns críticos acham que a intenção do Drummond na poesia No Meio do Caminho seria, como os demais escritores da época, da primeira geração modernista, fazer uma crítica aos autores do parnasianismo, que era exatamente o oposto dos poetas da primeira geração, porque no parnasianismo eles eram muito academicistas e a linguagem era bem rebuscada, havia muitas inversões da ordem sintática das palavras, hipérbato, e aí que o Drummond teria se inspirado na poesia do poeta parnasiano Olavo Bilac, chamada Nel Meso del Cammino, e que ele usa quiasmos. Quiasmos são assim, a inversão simétrica da posição das palavras de duas frases. Então, por exemplo, o Olavo Bilac escreveu: cheguei, chegaste, vinha fatigada e triste e fatigado eu vinha. Você pode ver que nos dois versos há essa inversão. E o Drummond colocou o nome da poesia em português, No Meio do Caminho, e fez exatamente esse quiasmo, essa inversão simétrica dessas duas frases com as palavras das duas frases. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, a intenção poética, segundo esses críticos do Drummond, era seguir a tendência da primeira geração, fazendo uma crítica à poesia parnasiana. Agora nós vamos falar um pouco sobre essa primeira fase da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Essa primeira fase ela é chamada de gauche. Gauche em francês significa esquerdo, mas em português recebe uma interpretação diferente. Seria assim, o estranho, torto, inseguro, também chamado de gauchismo. É uma fase também em que ela está mais ligada à poesia de primeira geração e vai trabalhar mais com a consciência e o isolamento do homem em relação ao seu mundo interior e o mundo exterior, né? Bom, a obra dessa primeira fase foram publicadas em 2 livros. A primeira, Alguma Poesia, em 1930, e Brejo das Almas, em 1934.
Lendo a poesia, você percebe um autor que tenta passar para o eu lírico a questão de se viver num mundo individualista, é uma poesia intimista, em que o eu lírico manifesta muito pessimismo em relação ao mundo exterior, né? O mais importante nessa primeira fase, demonstrada pelo autor, é que o eu, né, a pessoa, os sentimentos individuais, eles são mais importantes do que os problemas universais, os problemas do mundo. Então, a gente diz que é uma poesia muito pessimista, né? E muito intimista, significa o que o poeta sente em relação ao mundo exterior. Ele não consegue entender esse mundo exterior, ele não consegue se comunicar com este mundo exterior, desculpa. Daí ser uma fase da comunicação não viável, ou seja, ele não consegue se comunicar com o mundo, ele acha que o mundo não o compreende e que o mundo interior dele é bem maior do que o mundo exterior. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. A segunda fase do Carlos Drummond de Andrade, ela é chamada de fase social ou fase da comunicação viável. Por quê? Na primeira fase, as poesias elas eram muito intimistas, muito individualistas. Parecia que ele vivia num mundinho, né? Numa redoma de vidro, em que os problemas externos não eram importantes. O importante era o que o eu lírico sentia em suas poesias, demonstrar aquela falta de comunicação com o mundo exterior. Mas essa segunda fase, há uma mudança radical de pensamento. As poesias do Drummond passaram a ser poesias mais engajadas nos problemas sociais. Se na primeira fase ele disse que o coração dele era maior que o mundo, na segunda ele vai dizer que ele se enganou. Na realidade, o mundo é muito maior do que o coração dele. Por que houve talvez essa mudança de perspectiva do autor? Porque o mundo nesta época estava passando por grandes mudanças, regimes totalitários, nazismo, fascismo, Segunda Guerra Mundial, a ditadura Vargas. Não teria mais como o poeta ficar isolado sem se envolver sem mergulhar nesse mundo externo que ele tanto isolou na primeira fase. Então, a poesia mais marcante dessa segunda fase, sob o meu ponto de vista, é chamado Mundo Grande.
em que ele vai fazer um meia-culpa, ou seja, ele vai dizer que ele se enganou naquela primeira fase e que ele deveria ser um poeta mais participativo, né, do que estava acontecendo no mundo exterior. Nesta poesia, a gente pode perceber que o Drummond acordou para o mundo exterior. Ele percebeu que o mundo cresce entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, que há muita maldade, muito sofrimento, mas também há a esperança, desde que os homens se juntem em busca de uma vida futura melhor. Ele deixa de ser um poeta solitário para ser um poeta solidário. Mundo grande. Não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento jornais, me exponho cruamente nas livrarias, preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno, só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso num só peito de homem sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta a água nos vidros, tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos tão calma. Vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é o meu coração. Só agora eu descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, eu desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora, escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, eu sou muito pobre. Outrora, viajei países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. Mas meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Poesia, Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro.
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Nessa terceira fase, nós vamos ver dois Drummonds. O primeiro, eu diria que ele voltou a ser mais pessimista do que na primeira fase. É um pessimismo mais corrosivo, é um pessimismo maior do que aquele que ele demonstrou naquela primeira fase em que ele era muito individualista. Por quê? Porque parece que, como na segunda fase ele fez uma poesia mais politizada, mais engajada socialmente, é como se o Drummond tivesse decepcionado dessa fase política, porque ele percebe que nada vai mudar, né? Então, não adianta aquele engajamento todo se a sociedade vai continuar a mesma. Então, ele volta a ser um Drummond desiludido, deprimido novamente, e que não quer mais, e decepcionado com o engajamento político da segunda fase. Então, ele vai escrever poesias em que ele demonstra isso. E, ao mesmo tempo, ele passa a trabalhar uma poesia muito parecida com a poesia concreta, onde ele vai se preocupar com o fazer poético, com criar neologismos, criar um poema pílula, uns poemas menores, em que ele trabalha apenas a linguagem, de uma maneira criativa, sem se preocupar com o engajamento social ou com uma poesia mais intimista. Nós vamos ver dois exemplos. O primeiro é que ele demonstra esse descontentamento. O segundo, em que ele se aproxima da poesia concreta. Esse poema, ele representa aquilo que eu disse anteriormente, essa volta do Drummond volta a manifestar um eu lírico muito deprimido e decepcionado em relação ao mundo, em relação à vida. Por exemplo, ao perder o bonde, que ele menciona na poesia, ele perde consigo também um pedaço de felicidade que ele carregava. Essa metáfora de perder o bonde, ela representa esses momentos em que vivenciamos no nosso dia a dia, em que tudo parece dar errado. O simples acontecimento causa um grande desconforto. Perder o bonde dá essa ideia, você perdeu a chance de ser feliz. E ele manifesta também um grande cansaço em relação à vida. Esse cansaço é representado pela rua inútil. Está cansado da tristeza, da dificuldade de viver a sua rotina. Os caminhos se fundem, se fecham, não leva a lugar nenhum. Então, é o Drummond mais deprimido do que o da primeira fase. Mas, ao mesmo tempo, ele manifesta que escuta um flautim. Flautim é um instrumento de sopro, é como se fosse uma expressão melancólica que parece diferenciar a realidade da ilusão, né? Por mais triste que ele esteja, parece que há alguma festa, alguém se divertindo, enquanto ele está completamente, seu lírico está completamente deprimido. Existe uma poesia do Drummond chamada Procura da Poesia.
em que ele diz que a gente deve chegar mais perto e contemplar as palavras, que cada palavra ela tem 1000 faces secretas, sob uma face neutra. Não é? Então você tem que trabalhar, brincar com essa forma de linguagem, brincar com as palavras, e elas não necessariamente, numa poesia concretista, tem que fazer sentido. Não tem que fazer sentido. Você tem que sentir as palavras, os neologismos, e ver a melodia que juntas elas criam na poesia. É isso que deve ser observado nessa poesia do Drummond. Não tem que fazer sentido. Basta ler e observar como uma mudança simples do sentido de um artigo te reporta uma ideia nova. Quando ele fala o árvore, a mar, ele joga com as palavras. Tem que fazer sentido? Não. Tem que ser bonito, né? Tem que ser sensível, tem que ter melodia. Nessa última fase, chamado tempo da memória ou memorialista, predomina as poesias em que ele vai retratar, vai escrever sobre memórias da infância, lá em Itabira, onde ele nasceu, memórias do pai, da família, de alguns eventos do passado. Também vai falar de amor, de erotismo, não confundir poesia erótica com poesia pornográfica. Mas o que prevalece mesmo são essas poesias saudosistas, nessa última fase. A gente vai ler uma poesia em que ele escreve, aliás, sobre saudades de Itabira. E a poesia dele, dessa última fase, ela foi muito produtiva, porque ela vai mais ou menos da década de 70, 80. Então foi uma época que ele produziu bastante. Então ela é muito vasta, essa última fase. Este é um exemplo típico de uma poesia memorialista do Carlos Drummond de Andrade. Após a morte de Carlos Drummond de Andrade, veio à tona um conjunto de poemas eróticos que ele mantinha em sigilo. Esses poemas foram publicados com o título de O Amor Natural em 1992, após a morte do escritor, e a imprensa explorou fartamente o fato, e alguns jornalistas associaram as poesias eróticas a uma paixão extraconjugal que o poeta teria tido depois dos 50 anos. São poemas ousados, de excelente realização técnica, que tratam do amor físico com naturalidade, sem cair na vulgaridade. Provavelmente, esses poemas eróticos do Drummond são os melhores poemas existentes no gênero em nossa língua. Um dos mais belos poemas do Carlos Drummond de Andrade é este, chamado José. Foi publicado originalmente em 1942, numa coletânea Poesias. Esse poema ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança, a sensação de que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, José?
Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais, José. E agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para te encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde?